Nós tivemos ontem um dos dias mais malucos, mais doidos de todos esses 4 meses do governo Bolsonaro. Isso porque ontem à tarde o Carluxo, o filho do Bolsonaro, ele acabou surtando no Twitter e fez diversos ataques contra o vice-presidente da República, o general Mourão. E esses ataques do Carluxo, eles praticamente deflagraram uma guerra entre Bolsonaro e seus filhos contra o Mourão, o vice-presidente da República. E o Carlos Bolsonaro ele acabou trazendo holofotes para uma crise interna do governo Bolsonaro, uma crise, um racha entre Mourão e o presidente Bolsonaro. E eu já vinha falado que isso poderia acontecer há muito tempo. Antes mesmo do governo Bolsonaro começar, eu já tinha falado que esse aumento de popularidade do general Mourão poderia ser problema. Eu vou deixar um link de um vídeo aqui na descrição. Mas basicamente lá atrás eu já tinha falado que esse modo do Bolsonaro de tratar a imprensa acabaria aumentando a popularidade do Mourão, porque o Bolsonaro se negava a dar entrevistas, a conceder entrevistas, e a imprensa ela precisa da notícia para poder vender jornal, para poder vender o programa de televisão. Então, sem Bolsonaro, a imprensa iria naturalmente buscar o segundo no comando, que era o general Mourão. Lembra o que aconteceu com os episódios das artes sacras no Palácio do Alvorada? Basicamente a mesma coisa. Foram procurar a Michele Bolsonaro, ela não falou nada, e depois a imprensa foi atrás do general Mourão, que se prontificou a dar entrevistas. E na época eu havia falado que o Mourão ele é mais articulado que o Bolsonaro, ele é mais preparado, ele é mais estudado. Só vê que o Mourão ele é general e o Bolsonaro ele é capitão. E ele gosta, diferente do Bolsonaro, ele gosta muito do holofote. Então, esse aumento de interesse da mídia por Mourão iria fazer com que a popularidade do vice-presidente subisse e alcançasse níveis perigosos para o próprio presidente. E basicamente foi o que aconteceu. Hoje, o que nós temos é um racha escancarado dentro do governo entre Bolsonaro e o vice-presidente, o general Mourão. Os generais, eles acham que Bolsonaro precisaria enquadrar o Olavo de Carvalho e também os seus filhos, mas Bolsonaro não vai enquadrar os filhos, esqueça, ele não vai colocar mordaça em nenhum dos filhos deles, eles vão continuar causando os problemas. Praticamente isso já é um fato consumado, porque ao longo desses primeiros 4 meses de governo, muitos problemas foram causados pela boca grande dos filhos e eles continuam fazendo isso. Bolsonaro já deu diversos sinais que ele não vai enquadrar os filhos dele. E principalmente o Carlos Bolsonaro, que é considerado um dos responsáveis pela eleição de Bolsonaro, por Bolsonaro ter saído vitorioso. Então há uma dívida do Bolsonaro com o seu filho Carlos. E os militares solicitaram que ele enquadrasse os filhos e o Olavo de Carvalho. O Bolsonaro apenas enquadrou o Olavo de Carvalho. E há interlocutores, porta-vozes do governo, eles disseram que o Bolsonaro não vai fazer nada com os filhos porque Carlos, ele é sangue do sangue, ele é sangue do meu sangue, ou seja, pelo fato dele ser filho do presidente, o presidente ter uma dívida grande com ele não vai fazer absolutamente nada. O que é muito ruim, porque toda essa situação gera uma crise política, gera uma crise dentro do gabinete da presidência da República que afeta toda a governabilidade do próprio presidente. E ontem os militares, eles acreditam que os filhos do Bolsonaro, eles ficam envenenando, fazendo a cabeça do pai, e isso despertou no presidente uma enorme paranoia de que Mourão ele quer assumir o poder. E um dos vídeos que foram publicados ontem no Twitter do Carlos Bolsonaro é um vídeo aqui do YouTube onde tem uma explicação sobre toda essa situação que foi causada pelo general Mourão. Nesse vídeo, a pessoa que está lá falando, ele disse que pelo fato do presidente ter um partido diferente do vice, o partido do vice, que é o partido do Levi Fidelix, e o próprio Levi Fidelix está articulando na Câmara dos Deputados, ali nos bastidores, está se aglutinando a base aliada para preparando um possível golpe para que o partido do Levi Fidelix, o general Mourão, possa assumir a presidência da República. E é claro que isso acaba gerando uma enorme paranoia, porque você olha para o vice-presidente e acha que ele quer te derrubar. Então isso é muito ruim para a presidência, para a estabilidade do governo. E se tem uma coisa que os filhos do Bolsonaro e possivelmente o próprio Bolsonaro detestam, é quando alguém fala que o Mourão ele é mais preparado para ser presidente do que o próprio Bolsonaro. Há uma insegurança grande na capacidade do presidente Bolsonaro de governar. Isso ficou muito escancarado pelos filhos do Bolsonaro e pelas próprias atitudes do Bolsonaro. A base aliada critica muito, a própria base aliada, critica muito o poder de articulação do governo, do próprio Bolsonaro.
nós tivemos críticas diretas do próprio MBL também ao presidente Bolsonaro por conta do esforço dele com relação à reforma da Previdência. Muito tem se falado que Bolsonaro tem um esforço muito baixo com a reforma da Previdência, a aprovação do governo está caindo, então há um momento de crise no governo, há uma preocupação e os olhos começam a se voltar para o general Mourão. Um dos posts que o Carlos Bolsonaro publicou, que também foi anexado no pedido de impeachment do Marco Feliciano, né, que foi protocolado pelo Marco Feliciano, é um post da Raquel Sherazade, onde ela fala que o Bolsonaro viajando para fora, né, viajando para outro país, e com o Mourão como presidente, ela se sente mais segura. E aí isso gerou uma ciumeira muito grande, porque os filhos do Bolsonaro não gostam quando as pessoas falam que o Mourão ele é mais preparado do que o pai, o Jair Bolsonaro. E os militares, eles acham que eles acham, mas possivelmente eles têm certeza, só que eles não vão falar isso publicamente, que os ataques, que Bolsonaro está querendo sim fustigar o general Mourão. Porque perceba, quando o Marco Feliciano fez o pedido, protocolou o pedido de impeachment, ele teve o aval do Olavo de Carvalho, que é um desafeto direto do general Mourão, que ele já vem criticando demais o general Mourão e também as Forças Armadas, só que o Marco Feliciano ele disse que o Bolsonaro sabia de todos os passos dele. Bom, com relação ao processo de impeachment. Bom, se Bolsonaro sabia de todos os passos, ele sabia então que o Marco Feliciano iria protocolar um pedido de impeachment contra o general Mourão. E se Bolsonaro sabia que o Marco Feliciano faria isso, ele poderia ter impedido e não impediu. Então, pelo que o Marco Feliciano deu a entender, esse processo de impeachment que é contra o Mourão teve aval do Bolsonaro. E ficou muito claro ontem à tarde com os ataques do Carluxo contra o general Mourão. É claro que o Carluxo deve ter comunicado ao Bolsonaro. Se não comunicou, o Bolsonaro, depois que tudo tinha sido publicado, ele com certeza ficou sabendo. Ele poderia pedir para o Carluxo apagar os posts, o Carluxo não apagou. Então perceba que houve uma intenção de Bolsonaro de atacar, de fustigar o próprio general Mourão com os posts do filho e também com o pedido de impeachment do do Marco Feliciano. E o que é interessante é que toda essa situação de crise, ela vem sido arquitetada, ela está ocorrendo também muito por culpa de uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com o governo, a não ser pelo fato dele ser um mentor intelectual, que é o Olavo de Carvalho, e o pior de tudo é que o Olavo de Carvalho nem no Brasil mora, ele mora nos Estados Unidos. Então nós estamos passando por um problema de crise interna no governo Bolsonaro, provocado por alguém que nem no Brasil mora, que não tem qualquer tipo de cargo de Estado, novamente não mora no Brasil e está causando um enorme problema para o nosso país. O Olavo de Carvalho não mora no país e fica maquinando, fica envenenando a cabeça dos filhos do presidente contra o general Mourão. Isso porque o Olavo ele é um desafeto público do general Mourão. O Olavo critica o Mourão, critica os militares e desde lá atrás ele já vem fazendo muitas postagens negativas contra o vice-presidente e isso acaba gerando muito desconforto da ala militar com a ala dos Olavetes. E aqueles que fazem parte da ala Olavete são os próprios filhos do Bolsonaro. Então, obviamente, há uma rota de colisão entre a ala que segue o Olavo de Carvalho com o próprio Olavo de Carvalho contra a ala dos militares. É claro que existem alguns militares que ainda estão fazendo um papel de bombeiros, tentando apagar todo esse problema, toda essa crise, esse incêndio que está no gabinete do Bolsonaro, como por exemplo o general Santos Cruz, mas o próprio Olavo de Carvalho criticou publicamente também o Santos Cruz. E em publicação recente, o Olavo de Carvalho disse que os militares da reserva, que os generais da reserva são presunçosos, e ele disse que eles não fizeram nada de bom para o Bolsonaro, e isso obviamente acaba gerando muito desgaste, gerando uma crise interna completamente desnecessária. E se nós tínhamos alguma dúvida, quando o Carlos Bolsonaro falou lá atrás que aliados queriam ver a morte do pai, não tenho mais nenhuma dúvida que esses aliados que queriam a morte do pai era no caso, né, o general Mourão. E possivelmente por que ele tinha esse pensamento lá atrás, antes mesmo da popularidade do Mourão aumentar?
Isso porque, e na época que o Mourão era mais alinhado com o Bolsonaro, isso possivelmente já era algo que o Olavo de Carvalho já vinha falando na cabeça dos filhos do Bolsonaro, desde antes mesmo de Bolsonaro assumir a presidência. Vamos ver o que vai acontecer, porque agora nós temos uma enorme crise declarada no governo Bolsonaro. Esperamos que o governo consiga apaziguar essa crise para que a gente possa ter um futuro aí próspero para o nosso Brasil, para o nosso país. Mas com uma crise interna entre vice-presidente e um presidente que acha que o vice vai apunhalá-lo pelas costas, fica muito difícil que o nosso país tenha alguma prosperidade e Bolsonaro tenha alguma tranquilidade para tocar o país. Acho muito pouco provável, a não ser que essa crise também as pessoas ali dentro do governo acham que no curto prazo essa crise não vai se resolver. Mas o que você tem achado de toda essa crise entre Bolsonaro e o vice-presidente, o general Mourão? Deixe aqui nos comentários e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.